Para cada planta, uma reação. Vamos ver agora, na nossa capacitação tecnológica, as técnicas de sombreamento. Oi pessoal, nós vamos hoje tratar nessa aula do tema do componente pasto em sistemas silvopastoriços. Meu nome é Domingos Paciulo, sou engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Essa aula tem como objetivos, então, inicialmente discutir sobre o comportamento de forrageiras em sistemas silvopastoriços, discutir sobre o sombreamento e o manejo do componente arbóreo e apresentar algumas modificações morfofisiológicas das plantas em resposta ao sombreamento. O que essas espécies têm de diferente, que trazem uma tolerância à sombra, são algumas modificações que elas executam ou respondem. A primeira delas em relação ao número de plantas por área ou em relação ao perfilhamento. E eu estou falando de pasto aqui, respondendo a condições de sombra artificial, ou seja, o efeito é apenas da redução da radiação incidente no pasto. Diferentes espécies de braquiária e pânico máximo ali, braquiária decumbens, a braquiária brisanta, cultivares charaés e marandu, e o pânico máximo, cultivar Tanzânia. E ali em 3 condições de sombreamento artificial, variando do sol pleno até 54% de redução de radiação ou de sombreamento. Nós percebemos que, independente da espécie, houve uma redução do perfilhamento ou do número de perfilhos quando a gente compara o sol pleno e 54% de sombra, que variou de 20% a 30%. Ou seja, naturalmente há uma redução no número de plantas quando o pasto é sombreado. Outro exemplo também com sombra artificial, e aqui com sombreamento mais intenso, variando do sol pleno até 70% de sombreamento, uma redução que variou aqui de 53% para charaés, até 69% para decumbes, ou seja, há uma redução acentuada no número de perfilhos por área, número de plantas no pasto, quando a gente reduz a quantidade de luz para esse pasto, e isso é natural, porque a planta diminui a sua capacidade de produção de fotoassimilados, e ela começa então a priorizar as plantas existentes na área em detrimento da formação de novas plantas, por isso que o perfilhamento cai. Aqui em condições naturais, um sombreamento natural, respostas semelhantes com braquiária decumbens, de sol pleno a 50% ou de sol pleno a 70% de sombra, nós percebemos redução de 31% ou de 47% no número de perfilhos. E essa foto é bem ilustrativa, porque mostra claramente a baixa população de plantas do lado esquerdo com uma sombra mais intensa, de 65%, ou seja, uma redução da radiação muito intensiva, e praticamente uma população de plantas praticamente normal com 35% de sombra, que a gente tem chamado aí de um sombreamento moderado. As plantas, quando submetidas à redução de luz, elas modificam então a sua estrutura no crescimento. Aqui um exemplo também de vaso. Capim-maçai submetido a sol pleno, 30% ou 60% de sombra. Percebam, no mesmo nível de adubação, no mesmo nível de irrigação, no mesmo ambiente, só variava o nível de radiação que chegava até as plantas. O vaso da esquerda no sol pleno com uma população de plantas muito maior do que o vaso da direita, com uma redução acentuada da radiação, uma estrutura completamente diferente. Então, um resumo disso que foi mostrado, desses vários trabalhos, está plotado então aqui nesse gráfico, que a gente tem os níveis diferentes de sombra, partindo de zero, ou seja, do sol pleno, que é a barra onde a gente está com 100% do perfilhamento, onde tem a maior parte do perfilhamento, até 71% de sombreamento, e o que a gente percebe que a resposta do pasto ao sombreamento é diretamente proporcional ao nível de redução, ou seja, quanto mais eu reduzo a radiação incidente, mais o pasto diminui a sua capacidade de geração de novas plantas para a reposição das plantas velhas lá existentes. Mas a gente pode muito bem trabalhar numa condição
de até 20% de redução no número de perfilhos. Por exemplo, ali saindo de 100 e indo para 80% do perfilhamento. 80% do perfilhamento é uma redução que não é acentuada e que outras características derivadas da plasticidade fenotípica do capim poderão compensar e trazer a planta para um nível de produtividade, por exemplo, daquelas que vegetam em sol pleno. E essas características são basicamente ligadas à morfogênese e às características fisiológicas da planta. Primeiro, o alongamento de folhas, ele aumenta na medida que aumenta o nível de sombra. Por exemplo, alongamento de folhas da Braquiária decumbens, saindo de 10 milímetros por perfilho por dia e indo até 16,9. O que variou foi só o nível de sombra. O alongamento de colmo, saindo de 3,5 e indo para 4,9. O comprimento da lâmina foliar, da folha, saindo de 15 e indo para 22. São características que fazem com que essa planta invista mais na parte aérea e compense até certo ponto a menor população de perfilhos. Outro estudo mostrando aqui alongamento de folhas saindo de 14,2 no sol pleno, indo para 27 na sombra de 70, 5,3 alongamento de colmo em milímetros por perfilho por dia, indo a 9,2 na sombra intensa, comprimento de lâmina saindo de 13, indo para quase 20 centímetros. Ou seja, há uma mudança acentuada nas respostas da planta, respostas fisiológicas e morfológicas, especialmente na tentativa de manter nível de produção, ainda que numa condição de menor radiação incidente. Uma característica também que se altera com a incidência, com a intensificação do sombreamento, a redução de luz, é a mudança no padrão de alocação de fotoassimilado, ou seja, a planta investe mais em crescimento de parte aérea em detrimento de sistema radicular. A relação entre peso de parte aérea e peso de raiz se modifica. Por exemplo, ali nós temos sol pleno, 21% e 55% de sombra. Ao sol pleno, quando a gente mostra que a parte aérea dividido pela raiz deu 0,75, nós estamos falando que aquela planta no sol pleno tem mais biomassa de raiz do que biomassa aérea. Ela investe mais em sistema radicular do que em parte aérea. Em contrapartida, as plantas sombreadas começam a alocar mais nutriente para a parte aérea, porque ela precisa aumentar o aparato de captação de luz numa condição de estresse de radiação. E aí as relações entre parte aérea e raiz se tornam acima de 1, elas ficam maiores do que 1, mostrando que a planta tem maior biomassa de parte aérea do que biomassa de raiz. São estratégias que a planta usa para continuar produzindo, ainda que num ambiente de estresse por luz. Então, um resumo disso em resposta ao sombreamento, as folhas são maiores e aumenta, eu não mostrei dados, mas aumenta também o teor de clorofila, porque o clorofila é o pigmento que faz captura de luz, que faz a absorção de luz para deflagrar o processo de fotossíntese. A consequência disso é maior captação de luz. As folhas ficam mais finas, com área foliar maior, mas mais finas, o que diminui a taxa respiratória e o gasto de carbono. Sobra mais carbono para a produção de matéria seca. Em contrapartida, há um menor desenvolvimento do sistema radicular e uma possibilidade de menor tolerância à seca, depende do grau de intensidade dessa seca. O menor número de perfilhos associado a uma menor proporção de perfilhos reprodutivos leva a uma menor capacidade de reposição de plantas na área. Então, a característica de perfilhamento ela é acentuadamente influenciada pela sombra e reduz essa capacidade de reposição de plantas. E o maior alongamento de caule que pode diminuir tolerância ao pisoteio. Percebam que são características positivas e negativas que acontecem na planta, umas em consequência das outras, mas todas visando trazer à planta maior condição de vegetar num ambiente de estresse por luz. Bom, então, aqui aparecem alguns aspectos importantes. O primeiro, que a magnitude das respostas depende do grau de redução da radiação incidente no pasto. O segundo,
que quanto maior o sombreamento, menor a taxa de perfilhamento, ou seja, menor a capacidade de reposição, de renovação das plantas no pasto, de novas plantas no pasto, e dentro de um determinado limite de sombreamento, as plantas estarão aptas a continuar produzindo relativamente bem, em decorrência de algumas modificações morfofisiológicas. Então, basicamente, o que acontece é isso. Uma vez imposto o sombreamento, a planta responde do ponto de vista fisiológico e morfológico, o que determina, finalmente, a produtividade. E eu falei tudo isso para a gente entender o que acontece, de fato, em nível de perfil de planta, que compõe uma população, que compõe, em última instância, o alimento do animal, do pasto em si. O manejo, então, deve preconizar, deve ajudar, vamos dizer assim, a planta a se modificar e fazer com que ela continue produzindo bem. Alguns exemplos práticos em que no sistema silvopastoril com sombra moderada, não houve praticamente diferença na produção de matéria seca. Aqui é massa de forragem, tonelada de matéria seca por hectare por ciclo de pastejo, em pastagem de braquiária e em sistema silvopastoril, com sombra moderada. Em 3 anos consecutivos, a gente percebe que as produções giraram em torno de 2 toneladas de matéria seca e o percentual de redução praticamente foi irrisório, de 90% a 95%, ou seja, o pasto continuou produzindo bem, ainda que com 30% de sombra, ou com 70% da radiação disponível para produzir, quando comparado ao sistema silvopastoril em relação ao monocultivo. Um outro exemplo, por exemplo, a braquiária brisanta, submetida aqui a 35% de sombreamento, num sombreamento natural, ela produziu 98% daquela braquiária que estava lá no sol pleno, ou seja, não houve redução praticamente da produção de matéria seca. O pânico máximo produzindo em torno de 80%, uma redução de 20% no mesmo ambiente. Então são produções que praticamente permanecem constante, mesmo que a sombra seja um fator de redução de luz. Aqui um trabalho que mostra em 3 diferentes gramíneas a taxa de acúmulo de forragem em quilos por hectare por dia, mostrando que para as 3 gramíneas, até 30% de sombra, ali circulado 30% de sombra, praticamente não houve diferenças nas taxas de acúmulo que giraram em torno de 50 quilos por hectare dia. A partir de 30 até 50, uma diminuição um pouco mais acentuada, e acima de 50% de sombra, 50% de redução da luz, uma redução extremamente acentuada, não há pasto que suporte essa redução de luminosidade, ele vai entrar em condição de estresse e a gente vai observar a degradação nessa situação. Sistemas com leguminosas arbóreas, e principalmente em solos com baixos teores de nitrogênio e solos pobres, podem trazer, inclusive, benefícios para a produção de forragem. Por exemplo, um sistema, depois de 14 anos do plantio das árvores, apenas com leguminosas arbóreas, mostrou nos 10 centímetros iniciais do perfil do solo, aumentos consideráveis aqui nos teores de fósforo, que passaram de 30 para quase 50, e nos teores de potássio, e nos teores de fósforo, que passaram de 1,8 para 5,2, ou seja, mais que dobrou, quase triplicou os teores de fósforo no solo, apenas pela presença da árvore. 14 anos sem adubação de espécie nenhuma. Aqui CTC efetiva e CTC potencial, também com aumentos consideráveis, e matéria orgânica passando de 1,7 para 2,5, apenas pela presença das leguminosas, ou seja, há um benefício interessante que pode trazer vantagens para a produção de forragem. Acúmulo de matéria seca pulando de 22,7 ao sol pleno, manejo extensivo sem adubação durante 15 anos, para 44,7 quilos por hectare dia, e massa de forragem passando de 1.500 quilos para 3.130 quilos. Esse experimento já vai para o 22º ano, esse plantio vai para o 22º ano, a gente continua acompanhando aqui, algumas árvores morreram por diferentes motivos, mas mostra que o sistema, apenas com leguminosas, por exemplo, pode ter uma sustentabilidade de longo prazo interessante. E esse experimento, quando foi implantado por uma pesquisadora já aposentada, em 1992,
o objetivo da pesquisadora era apenas colocar árvore nos pastos para contribuir com a persistência do pasto, para contribuir com o sombreamento para os animais e as leguminosas contribuírem para a sustentabilidade de pastagens em solos extremamente pobres que são características da nossa região. Então, algumas considerações importantes. A primeira é que as forrageiras mais utilizadas em sistemas pecuários do Brasil são moderadamente tolerantes à sombra, e isso é uma informação boa. A redução acentuada da radiação fotossinteticamente ativa proporciona a queda do perfilhamento e produção de forragem, ameaçando a persistência do pasto. Então tem que ter cuidado, porque esse pasto pode entrar numa fase de degradação por erros de planejamento e de manejo dos componentes, aqui especialmente o componente arbóreo em relação a desramas e desbastes. E a densidade de árvores deve proporcionar apenas sombreamentos moderados, visando a otimização da produção do pasto, e eu tenho certeza que os detalhamentos de manejo do componente arbóreo serão vistos em um módulo subsequente. Bom, então nós vimos nessa aula aspectos do comportamento do pasto em relação ao sombreamento. Na próxima aula nós vamos tratar do assunto da qualidade do pasto e um pouco sobre aspectos do manejo do pasto mais especificamente. Obrigado, até a próxima aula.